Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Ferreira Garcia, sou mestre em ensino de ciências exatas, minha graduação foi em Química. Eu quero falar hoje com vocês a respeito da aplicabilidade do reaproveitamento do óleo de cozinha por estudantes do ensino médio. Foi realizada uma prática, né, no período remoto, e essa prática ela foi desenvolvida na forma de uma sequência didática. Então, houve aí a apresentação, né, da situação inicial, que era a situação de aprendizagem, aí houve a produção inicial e os módulos, né, no decorrer aí das semanas. Lembrando que essa prática, né, os encontros foram todos feitos via Meet. E no final houve a produção, né, de um produto final. Então, no primeiro momento foi feita a aplicação do formulário de sondagem, que teve como objetivo levantar os conhecimentos empíricos dos estudantes em relação à reutilização do óleo de cozinha e a contribuição da química para essa temática. Além de levantar os conhecimentos empíricos dos estudantes, este primeiro encontro também buscou apresentar uma prévia noção dos hábitos, rotinas e possíveis lacunas existentes, visando direcionar os objetivos das aulas subsequentes. Então, na primeira pergunta desse formulário de sondagem, o que você entende por problemas ambientais? Quais as possíveis soluções? Então, a maioria dos estudantes, né, em relação aos problemas ambientais, eles prejudicam o meio ambiente. Dois estudantes, né, danos causados à natureza. O estudante E4 e E8 responderam ação humana modificando a natureza, poluição, atitudes que afetam toda a sociedade em relação ao estudante E13 e desmatamento e queimadas. O estudante E4, ele respondeu o seguinte, abre aspas, a ação humana modificando a natureza, assim prejudicando o rumo natural, reaproveitamento de materiais e a conscientização da população. Na segunda questão, nos dias atuais, há uma preocupação com os problemas ambientais? Em relação ao assunto, o que você acha? A maioria dos estudantes, né, 82%, acha muito importante a preocupação com questões ambientais. As respostas dos estudantes evidenciam que ele tem relativo conhecimento do assunto e demonstram inquietação quanto aos problemas ambientais, que não são recentes, sendo percebidos tanto nas entidades ligadas ao meio ambiente, como também nas diversas disciplinas que tratam do assunto. A próxima pergunta foi o seguinte: qual o papel da química para contribuir na minimização dos problemas ambientais? As respostas foram o seguinte: busca por soluções, pesquisas na área ambiental, controle de produtos tóxicos e da poluição, reciclar, reutilizar, entre outros. O estudante E7 respondeu o seguinte, abre aspas, o campo da química ajuda na busca de soluções para esses problemas, fecha aspas. O estudante E9 respondeu o seguinte, abre aspas, pelo que eu sei, a química pode ajudar a limpar a água contaminada. Podemos também reciclar algumas coisas, como fazer o sabão com óleo, fecha aspas. A próxima pergunta foi o seguinte, em sua residência, o descarte do óleo de cozinha acontece como? Os dados obtidos, verificou-se que 77%, né, reaproveitam o óleo de cozinha, e 14% responderam que é descartado diretamente na rede de esgoto, e 9% não souberam responder. Analisando, né, os resultados, pode-se considerá-lo, né, satisfatório. No entanto, é preocupante o percentual que ainda aponta um descarte inapropriado, como aí os 14% que responderam, né, que esse óleo é descartado diretamente aí na rede de esgoto. A próxima pergunta, você conhece algum produto que poderia ser obtido pelo reaproveitamento do óleo de cozinha? Descreva, né? Então, em relação ao produto, responderam fabricação do sabão, óleo diesel, né? E os estudantes E13, E14, E19 não souberam responder à questão. A fala do estudante E9, abre aspas, em minha residência, a maioria das vezes, reaproveitamos para fazer o sabão caseiro. O estudante E12, abre aspas, sim, o óleo diesel, fecha aspas. E o estudante E15,
abre aspas, sabão em barra e sabão líquido, fecha aspas. A próxima pergunta. O que seria o processo químico de saponificação? Né? Então, a maioria dos estudantes responderam obtenção do sabão, 2 estudantes, obtenção do sabonete, 5 estudantes não conhecem o termo saponificação e 2 estudantes, processo que ocorre entre um éster e uma base. Trago para vocês aí a fala do estudante E14, abre aspas. Sei que acontece para fazer sabonete, fecha aspas. Estudante E20, abre aspas. Acredito que seja quando um éster em uma solução aquosa inorgânica origina um sal orgânico e álcool, mas não tenho certeza, fecha aspas. Lembrando, pessoal, que nessa prática, né, foi desenvolvida aí com estudantes do terceiro ano e participaram da pesquisa 22 estudantes, ok? Então, esses dados obtidos, né, no decorrer que eu vou estar mostrando hoje, é a respeito de 22 estudantes que participaram da pesquisa, ok? A próxima pergunta. Você sabe como ocorre o processo de fabricação do sabão caseiro? Sim ou não? Descreva. Então, assim, responderam, não conhece como ocorre a fabricação do sabão caseiro, conhece como ocorre a obtenção do sabão caseiro, né? A maioria dos estudantes responderam que conhece. E eu trago para vocês a fala. Já vi algumas vezes o processo caseiro, utilizando o óleo vegetal e a soda cáustica, mais essências, né? Isso aí foi a fala do estudante E6. O estudante E16 respondeu, abre aspas, não, na verdade, quem faz é minha mãe. Nunca aprendi. Fecha aspas. Próxima pergunta. Quando o óleo de cozinha é descartado no meio ambiente? Na pia. O que você pensa, né, que ocorre? Aí responderam. Entope os encanamentos, causa poluição das águas, contaminação do solo, prejuízo ao meio ambiente, e o estudante 5 não soube responder. Após, né, esse primeiro momento, né, que foi um questionário, né, de sondagem, foi 8 questões, né, o segundo momento foi uma aula expositiva e participativa do estudante. Lembrando que essa aula, ela foi feita, né, via Meet. A aula expositiva e participativa foi elaborada com a intenção de demonstrar as formas corretas de descarte do óleo de cozinha usado, salientando os problemas ambientais causados pelo descarte inapropriado, bem como demonstrar como a química contribui para a reutilização desse resíduo, a partir do processo de saponificação, evidenciando a presença da química no cotidiano dos estudantes. Aí, né, nessa aula expositiva, foi feito o seguinte, o que você entende pela palavra reaproveitamento, né? Aí a resposta foram o seguinte, abre aspas, estudante E7, algo que está ligado a utilizar novamente, fecha aspas, estudante E12, abre aspas, menos lixo para o meio ambiente, fecha aspas, estudante E18, abre aspas, reaproveitar e reutilizar alguma coisa, tipo plástico, fecha aspas. Após, né, esse momento, houve um momento aí da pesquisa, né? Nessa etapa da pesquisa, que aconteceu via Meet, foi solicitado aos estudantes que pesquisassem as formas de reaproveitar o óleo de cozinha. Assim, as duas questões que permearam a pesquisa foram pensadas em grupos, tá? A estudante E19, no chat da aula, fez a contribuição final, que resultou em uma pergunta. Quais seriam as formas de reaproveitamento do óleo de cozinha? Feito isso, né, foram feitos a divisão dos grupos, então houve aí 5 grupos, tá? Então, o primeiro grupo aí, estudante E4, E7, E13, E15, E18, grupo 2, E2, E6, E9, E11, E12, o estudante, o grupo 3, estudante E1, E14, E16, E20, o grupo 4 foi o estudante E3, E8, E17, E22, e o grupo 5, né, os integrantes são estudante E5, E10, E19 e E21. Então, foi solicitado nessa aula que eles buscassem, né, as formas de reaproveitamento do óleo de cozinha.
Após isso, né, foi solicitado também para os estudantes, né, a elaboração, né, de um questionário, e esse questionário ele foi disponibilizado para a sociedade, né, na verdade, para a comunidade. Nesta etapa da atividade, foi solicitado aos estudantes a elaboração de um questionário para conhecer o cenário da comunidade da cidade de Pimenta Bueno, Rondônia, em relação ao descarte do óleo de cozinha. Sendo assim, foi perguntado aos estudantes se haveria necessidade de saber a idade e o sexo dos participantes. 4 estudantes, E2, E9, E10, E16, responderam que seria pertinente para conhecer o público participante. No segundo momento, questionou-se quais perguntas deveriam integrar o questionário e que poderia contribuir para conhecer a realidade da comunidade. Os estudantes E8, E18, E20 contribuíram para muitíssimo, né, na elaboração das perguntas. Então, esse momento aí também foi feito esse encontro via Meet. Em relação à primeira questão, né, questão 1 e questão 2. Então, a primeira questão estava relacionado à idade dos participantes do questionário, tá? Então, aí, se vocês olhar pelo gráfico, eu tenho aí, 35% corresponde entre a idade de 18 a 25 anos, 22% de 26 a 35 anos, entre 36 e 45 anos corresponderam a 30%, e 9%, né, entre 46 e 55, e acima de 56 anos corresponderam a 4%, ok? Lembrando, pessoal, que nesse questionário, né, esse questionário foi feito, né, e foi enviado, né, pelos estudantes, e participaram desse questionário 105 pessoas, tá, que participaram dessa pesquisa. O gênero, né, feminino e masculino, 77% corresponde ao sexo feminino e 23% corresponde ao sexo masculino. Na questão 3, né, foi questionado o seguinte, em relação ao consumo de óleo nas residências, nesse caso. Então, como que era feito, né, como que era o consumo do óleo nas residências das pessoas, né, que participaram dessa pesquisa. Então, assim, 44,5% responderam que usa pouco óleo, né, moderado ficou entre 43% e 6%, e muito, né, utiliza óleo em grande quantidade, né, 11,8%. Esse questionário, né, após feito o levantamento, né, eu joguei esses dados, né, no grupo que eu criei com os estudantes que participou dessa prática, que foram 22, e eu questionei eles o que eles acharam do resultado em relação, por exemplo, à questão 3. Aí eu trago para vocês o relato do estudante E13. Achei que está numa variação boa, já que muita gente opta por banha de porco para substituir o óleo. O relato do estudante E17. Esse resultado me surpreendeu também, apesar que, na minha família, vários só utilizam a banha nesse caso. A questão número 4, em relação ao descarte do óleo usado nas residências. Então, 13,6% responderam, né, que o descarte é feito no quintal, 18,2% no lixo, 33,6% responderam que faz, né, o processo da reciclagem, e 34,5% responderam que faz o armazenamento do óleo. Então, assim, após, né, como eu falei no início, esses dados, né, foram jogados no grupo dos estudantes, né, para analisar, né, o que eles achavam em relação a esses resultados. Então, o estudante E19 respondeu o seguinte: bastante gente recicla também, o que é bom. O estudante E13: é muito bom saber que tem bastante gente que armazena ou recicla, porque às vezes a gente não percebe, mas faz total diferença. A questão número 5. O conhecimento sobre o impacto do óleo descartado, o impacto, né, do óleo ao ser descartado ao meio ambiente, se conhecia ou não. Então, 27,3% responderam que não, e 72,7% responderam que sim.
Feito isso, né, o estudante E9 respondeu o seguinte: o bom é que cada vez mais as pessoas estão ficando conscientes de como a situação pode ser grave, já que as consequências, por muitas vezes, são irreversíveis. A fala do estudante E9: feliz pela maioria saber que faz mal para o meio ambiente. Estudante E18, sem comentários. A maioria sabe do impacto provocado, né, quando é feito aí o descarte do óleo inadequadamente. Em relação ao reaproveitamento do óleo de cozinha, que foi a questão número 6. Então, aí, no caso, responderam, né, 77,8%, né, em relação ao reaproveitamento do óleo usado. Pode ser utilizado aí na fabricação do sabão, isso corresponde a 77,8%. O óleo de cozinha também, né, ele pode ser reaproveitado, por exemplo, para acender churrasqueira, responderam 6,8%. Podemos também reaproveitar, né, o óleo de cozinha na fabricação do biodiesel, isso correspondeu a 2,6%. Reaproveitamento, né, na cozinha, né, 1,7%. E não soube responder, né, 11,1%. As respostas foram positivas, porém os estudantes questionaram os dados obtidos na questão, conforme ilustra alguns acertos das falas de alguns estudantes apresentados a seguir. Estudante E13. Eu achei bacana, mas acredito também que há outras maneiras de reutilizar, o que seria interessante se as pessoas soubessem. Estudante E9. Aqui a gente só guarda para acender a churrasqueira. Aí guardamos o restinho que sobra em 1 litro de amaciante. E o estudante E14. Imaginei que a maioria iria dizer, né, sabão. É o mais conhecido mesmo, né? Então, dá para perceber naquele gráfico, né, em relação a quais seriam as formas de reaproveitamento do óleo de cozinha. A comunidade, né, os 105 participantes responderam lá na fabricação do sabão, como o estudante E14 evidencia, que é o que eles conhecem, né, que, na verdade, é uma prática que acontece há muitos anos. Após esse momento, né, foi solicitado para os estudantes realizar uma prática, né, que seria, no caso, a saponificação. Os grupos, né, como eu mostrei, foram 5 grupos, e eles deveriam fazer essa prática com a família, né? Então, algum estudante, alguns grupos, né, se prontificou, né, de estar realizando essa prática com a família. No período também, pessoal, que quando apresentou lá a situação de aprendizagem no início, também foi solicitado aos estudantes, né, quando eu falei sobre o óleo, reaproveitamento, tal, de impacto ambiental e assim por diante, eu questionei eles se eles tinham o hábito de estar armazenando óleo de cozinha, e a maioria falaram que sim, né, naquele momento. E foi interessante nessa prática de saponificação, alguns estudantes, né, não tinham a quantidade ideal para realizar, né, a prática, né, devido à receita. Então, foi bacana também a troca que houve, né? Algum estudante me procurou, professor, eu tenho uma grande quantidade aqui de óleo armazenado, eu posso estar doando aí, né, pro grupo tal, isso foi bem bacana. Além disso, também, a escola, né, até a nossa coordenadora também, ela tem um hábito de estar armazenando óleo de cozinha, ela também contribuiu muito nessa prática. Foi solicitado, né, como eu falei para vocês, aos estudantes que realizassem uma prática de reaproveitamento do óleo de cozinha. Uma forma viável e rápida seria o preparo do sabão caseiro. Durante a aula, o professor relatou que a receita poderia ser buscada na internet, né, eu solicitei isso, ou poderia ser feita com a receita de família. Segundo o estudante E7, abre aspas, na minha casa temos o hábito de preparar o sabão caseiro líquido, que usamos para lavar a varanda, o que deixa claro que os estudantes, né, já utilizam utilizavam a receita da família. Então, eu falei para eles, né, que poderia utilizar a receita da família ou buscar uma receita também na internet a partir das pesquisas feitas pelos grupos. Então, nesse caso aqui, a estudante 1, né, ela se prontificou a realizar a prática com a família. Vale salientar que a receita utilizada foi da avó paterna. A fala transcrita do áudio enviado pela sua avó por via WhatsApp traz a receita. Abre aspas.
Eu vou passar a receita do sabão líquido, porque usa menos ingredientes. Aí, 1 kg de soda, 1 kg de soda, 2 litros de óleo de cozinha, 2 litros de álcool e água. Começa assim: 2 litros de água quente, dissolve a soda. Depois da soda dissolvida, dissolve o óleo e depois coloca o álcool. Vai mexendo, ele possivelmente vai dar uma consistência, né? Vai colocando água. Essa receita possivelmente vai dar mais de 50 litros. Se você achar uma soda de meio quilograma, é melhor ainda. Fecha aspas. Essa fala foi da avó paterna da estudante E1. Ao enviar o material, né, a estudante fez suas observações e mencionou seus anseios com o preparo. A minha sensação durante o preparo foi de curiosidade, pois com um simples ingrediente conseguimos transformar, né, em uma coisa tão mágica. Sobre o reaproveitamento, achei boa, porque é uma coisa que iria estragar o nosso planeta e está transformando em algo que utilizamos no nosso cotidiano. É a fala da estudante E1. Aqui, pessoal, trago a imagem, né, da sua avó paterna. Lembrando, pessoal, que essa pesquisa, né, essa prática, na verdade, né, ela foi desenvolvida, eu solicitei, né, a permissão da família, da avó, só que ela não permitiu, segundo ela no dia, que ela não estava, né, não estaria adequada a se aparecer. Eu coloquei um emoji no seu rostinho. Então, dá para perceber que a prática foi realizada, a estudante filmou todo o processo, foi enviado esse vídeo, muito interessante, não somente desse grupo, houve também outros grupos, né, mas estou trazendo para vocês aí a prática desenvolvida com a estudante E1, com a sua avó paterna, que eu achei muito interessante. Até porque essa prática poderia ser desenvolvida na sala de aula, lá no laboratório, ou até mesmo na sala de aula, no pátio. Mas devido ao período de pandemia, né, não era viável. Então eu solicitei, né, que cada estudante, né, se quisesse realizar essa prática, mostrar como que era, foi feito em casa, né, com convívio familiar. Então isso não houve nenhum risco em relação ao período, né, da pandemia em relação ao Covid-19. Lembrando, pessoal, que essa prática foi desenvolvida entre o mês de outubro e novembro de 2020, né, que foi uma experiência muito bacana, porque devido ao período de pandemia fica muito difícil nós, professores, né, porque geralmente, desde 2020, né, até o final agora de 2021, praticamente ficamos aí no ensino remoto, né, então eu busquei uma forma aí, né, de estar ensinando química de uma forma prática e com os estudantes, envolvendo todos os estudantes, e ao mesmo tempo acabei envolvendo também a família. Eu achei muito viável isso. As considerações finais. Os estudantes perceberam como a química está envolvida nos processos de resolução dos problemas ambientais, de forma dinâmica e consciente, possibilitando a geração de renda através da comercialização do sabão caseiro, produto apontado pelo estudante como a melhor forma de realizar, né, o descarte adequado do óleo no município de Pimenta Bueno. Eu também falo aqui essa fala, pessoal, em relação à geração de renda. Alguns estudantes também relatou o seguinte, que a família, né, ela pode ganhar dinheiro, por exemplo, com a comercialização desse produto, né, do sabão, sabão líquido, sabão em barra, né, e ao mesmo tempo está contribuindo ao meio ambiente e também trazendo uma renda para a família. Alguns estudantes relataram que seria viável. Pequenas práticas, como o preparo do sabão caseiro, contribuem para diminuir significativamente a poluição gerada pelo óleo de cozinha. Aqui eu trago para vocês as referências. Como eu falei para vocês, foi desenvolvida uma sequência didática, né? Lembra lá no início. E no final, houve uma produção final. E essa produção final, vou mostrar para vocês o que resultou. Só um momento, que eu vou tirar a apresentação aqui. Só um momentinho, que eu vou compartilhar outra tela com vocês. Olha só. Lá no início, né, como eu falei, né, foi realizada uma sequência didática. E o produto final daquela pesquisa que eu solicitei, né, quais são as formas de reaproveitar o óleo de cozinha, foi criado, na verdade, um blog. Olha só que interessante que ficou.
Não falo nada, só olho, né? Então, isso aqui foram estudantes, todo o trabalho dos estudantes, e aqui eles colocaram, pessoal, né? Quais são as formas, né, de reaproveitar o óleo de cozinha, colocou também vídeo e assim por diante, tá? Então, no final, né, foi elaborado esse blog aí que teve como título, né, Não Falo Nada, Só Olho, tá? Então, ele é mantido, né, lá pelo estudante do terceiro ano. Como eu falei para você, essa prática foi desenvolvida no ano de 2020, que foi o período aí que a gente estava no período da pandemia, né? Então, infelizmente, não tinha como desenvolver uma prática lá no laboratório da minha escola, sabendo que a escola ela tem um laboratório todo equipado, mas infelizmente não tinha como realizar. E como eu trabalho numa escola integral, né? Então, eu também sou professor de prática, então eu tive essa ideia de desenvolver essa prática com os estudantes e eu acho que foi muito viável. E assim, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá? Nas redes sociais. O meu Instagram é Sandro Ama Química. Qualquer dúvida pode me procurar. Qualquer questionamento pode estar fazendo aí no chat, que vai estar disponível para vocês em relação a essa prática. Quero agradecer aí a participação de todos, tá? Que vai estar ouvindo esse relato, né? Que foi aí essa prática desenvolvida com estudantes do terceiro ano. Até mais, pessoal!